boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada. Eu gostaria de iniciar essas palavras com os agradecimentos. Primeiro, a Federação Espírita Brasileira, através do seu Conselho Federativo Nacional, que eu conheço e frequento há 20 anos, essa maravilha de evento que está sendo o 4º Congresso Espírita Brasileiro. Com certeza, muitos companheiros estão envolvidos nessa tarefa. Muitos corações devotados à doutrina magnífica que nós amamos e lutamos ardentemente para segui-la, estão engajados para que esse evento pudesse estar ocorrendo em 4 cidades de forma simultânea. Também gostaria de agradecer à Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, trabalho entremeado com muito carinho, banhado nas lágrimas e no suor daqueles que acreditam num sonho. Então, a Maria Túlia, a toda a sua equipe, a minha gratidão. E como Paulo de Tarso nos ensina, granjeai amigos por onde a gente passar, eu gostaria de dizer da minha felicidade de ter granjeado muitos amigos aqui. Muitos amigos que vivem numa cidade muito bela. O verde que nos cerca é algo que me impressionou. Na hora do almoço eu pude ser apresentado a uma família de Patis que estavam visitando o congresso. Devia ter algum espírito que falava para eles o que estava acontecendo, né? Mas foi algo magnífico. Nunca me vi tão imerso na natureza que Deus concedeu ao Brasil. A vocês que vivem aqui, nessa cidade, nesse estado, parabéns. Deus abençoou muito esse local, deixando esse verde que nos traz uma paz muito profunda. Coube-nos o Evangelho, caminho, verdade e vida, e nós vamos iniciar com o próprio Evangelho. Para nós espíritas é a parte mais difícil da tríade ciência, filosofia e religião. Traz o Evangelho segundo o Espiritismo a mensagem de Jesus, de maneira muito clara, e é para nós um código de normas, é o norte para a nossa bússola interna. É a parte mais difícil porque nos convida à reflexão, a mudar hábitos, a dar um novo rumo à nossa existência. Sem sombra de dúvida, é um livro farol. É um livro que ilumina a vida daquele que possa ter contato com ele. É um livro muito especial. Os 150 anos desse livro farol está sendo comemorado não só aqui entre nós encarnados, mas por uma pleiade enorme de espíritos desencarnados que tem como missão levar o homem a Deus. E através desse livro nós conseguimos isso. Quando o Evangelho consola, esclarece e orienta, traz para nós a certeza de que o Evangelho anotado por Allan Kardec, com as suas preciosas lições, com os ensinamentos que os Espíritos trouxeram, é, sem sombra de dúvida, um livro venerável, um tesouro que nós devemos ter à mão em qualquer hora, em qualquer momento. Ele nos compromete porque nos convida à reforma íntima, e isso nos faz lembrar um companheiro do qual trabalhava conosco num banco, e um dia convidei ele para ir a uma palestra, numa casa espírita. Ele foi, o assunto era evangélico, ele gostou, e no final eu perguntei: gostou? Ele: muito. Vai voltar semana que vem comigo? Não. Então, você não gostou? Gostei muito, mas pelo que eu pude perceber, é altamente comprometedor isso aí.
O moço falou mais de 10 vezes, perdoai não 7, mas 70 vezes 7. Já deu mais de 10.000 vezes perdoar, isso não é para mim. Então, isso é complicado. Eu não quero mais vir não. Mas por quê? Quanto mais eu conhecer esse tal de espiritismo, mais eu vou ficar amarrado. Mais eu vou ficar complicado. Então, quero não. Mas vai, rapaz, vai ser bom. Ele disse, não, isso compromete, porque está convidando a reforma íntima. E aí lá no capítulo 13, no item 17, eu tirei uma frase que durante muitos anos constou no jornal Espírita Fluminense, editado pela então Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, hoje Instituto Espírita Bezerra de Menezes, do qual Deus me deu a satisfação de participar como trabalhador, como diretor daquela casa. E ali ele fala, temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser útil. Essa frase constou durante mais de 10 anos no rodapé do nosso jornal. E quem lia ficava pensando, será que eu podendo ser útil, eu vou ficar indiferente? É o momento da vida que a gente deve temer. Olha como começa a frase, temei quando puderdes ser, temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser útil. Então, em vários momentos de nossa existência, podemos dar a nossa contribuição, ajudar. Com uma palavra de consolo, devemos ajudar. Com aquilo que a gente tem, recursos financeiros, ajudar. Mas cuidado com esse estado de espírito, quando podendo ser útil. O nosso coração fica congelado e nós nos tornamos indiferentes. Então o Evangelho nos alerta, tenha cuidado, tenha medo, para que seu coração não fique gelado frente a uma possibilidade de você ser útil. E eu trouxe uma passagem da vida de Francisco de Assis, para que pudéssemos ilustrar bem essa passagem, para que você leve essa lição. Se você conseguir levar essa frase da minha passagem por aqui, por essa bela Campo Grande, e ficar meditando nela, a minha função eu cumpri. Porque é uma frase que vai mexer com a sua vida enquanto você estiver na Terra e depois também. Então, Francisco tinha acabado de fundar a sua ordem religiosa e ainda teria a viagem a Roma para pedir autorização do Papa, estava com um grupo de amigos, já tinha reconstruído a igrejinha de São Damião, mas ele queria saber o que ele podia fazer, qual o caminho que deveria seguir para servir a Jesus na terra. Qual o meio, quais os modos, como ele deveria fazer. E aí, ele resolveu fazer uma caminhada e uma plantação de trigo. Não sei se aqui no Mato Grosso tem cultura de trigo, mas eu já vi no Rio Grande do Sul um campo de trigo maduro, e eu fiquei impressionado, pedi até para o meu amigo João, que estava conduzindo o carro, para um pouquinho, porque eu preciso olhar e tirar o proveito dessa paisagem linda. O vento fazia com que o trigal dançasse. O trigo todo maduro, dourado, o sol estava se pondo e era um espetáculo magnífico. Quando nós nos tornamos espíritas, a nossa alma se torna mais sensível. Eu fiquei emocionado com a família de Patis, que eu nunca tinha visto, só em filme. E aqui pertinho do evento eu vi mais de 20 e tenho testemunha, né? E quando nós deixamos o Espiritismo entrar em nós, tornamos-nos mais sensíveis, e aquele quadro não sai da minha mente até hoje. O trigo maduro sendo visitado pelo vento. E aí Francisco andava por aquele trigal, pensando em como ele deveria fazer
para dar um rumo à nova ordem religiosa que ele criava, qual deveria ser a meta, os métodos, tudo. E eis que ele ouve um sino que anunciava a chegada de um ranceniano. Eles anunciavam a sua chegada para as pessoas deixarem a comida, para que eles pudessem se alimentar. Eles viviam no vale dos imundos, mas de vez em quando saíam em busca de auxílio. E estavam chegando em uma encruzilhada. Ele vinha de frente, do lado oposto vinha o ranceniano, se encontraram bem perto de uma outra bifurcação. E aí, quando estava quase 2 metros de distância, Francisco parou, o ranceniano parou com o sino, esticou aquilo que lhe sobrou de mão, um caco de mão, e disse: uma esmola, pelo amor de Deus. Francisco mexeu na batina e pegou uma moeda, vamos dizer, de 10 centavos. Se aproximou e, para que o ranceniano visse que ele não tinha medo da ranceníase, colocou a moeda naquele toquinho de mão e com a outra mão fechou aquele que podia ser fechado. E disse: Deus te abençoe. Virou-se e foi andando. Daqui a pouco ele escuta: uma esmola, pelo amor de Deus. Ele voltou. Mexeu de novo no bolso, mexeu. Acha uma moeda de 5 centavos. Deu de novo aquele ranceniano e disse: vai com Deus, meu irmão. Quando virou as costas, o ranceniano encheu os pulmões de ar e gritou: uma esmola, pelo amor de Deus. Ele mexeu na batina, nem mais uma moeda, nada. Aí ele lembrou-se: eu vou dar a ele aquilo que tenho. Aproximou-se e deu um abraço, Rodolfo, um abraço bem apertado. E o ranceniano lhe abraça e algo forte acontece, uma luz imensa, e que lhe afasta. O ranceniano puxa o capuz, era Jesus, e diz a ele: Francisco, é assim que eu lhe quero na minha obra, por inteiro, Francisco. Quem conhece o Evangelho segundo o Espiritismo é convidado a entrar por inteiro na obra do Senhor. Não é mais aquela mesma pessoa. Parafraseando Paulo de Tarso: quem conhece Jesus, nova criatura é. Quem conhece o Evangelho segundo o Espiritismo não fica mais indiferente à dor humana. É uma criatura que descobriu que é importante ser útil. É Jesus que volta e que traz ensinamentos importantíssimos para a nossa economia espiritual. E durante um bom tempo, Deus me deu a oportunidade de ser monitor do ESD, e nós tivemos lá em nossa turma do ESD um jovem de pouco mais de 30 anos, que depois de uma aula sobre os sonhos e o sono, ele ficou disfarçando que estava arrumando a mochila, e eu arrumando a mesa para sair, e ele disse: posso falar contigo? Pode. E ele disse: eu tenho um pesadelo que já me atormenta há um mês. É um pesadelo recorrente. Há um mês eu tenho um sonho que me perturba. E qual é esse pesadelo? Perguntei eu a ele. O mesmo pesadelo toda noite. Há um mês eu sonho que eu estou sendo perseguido por um menino de uns 11 anos. Traz uma foice na mão. E eu chego bem perto de um precipício. Ele, correndo, se achega a mim e diz: você matou-me, agora é minha hora de te matar. Eu olho para baixo, um precipício. Se eu caio, é morte certa. Se eu fico,
aquele menino com aquela foice afiada iria matar-me. Quando ele dá o primeiro golpe, eu acordo todo molhado de suor, o coração querendo sair pela boca. E eu percebi que era uma alma torturada. E eu disse: sente-se. O que aconteceu há 11 anos atrás? Há 11 anos atrás, eu me casei. Casei e a minha esposa ficou grávida logo um mês após. E 1 mês e 2 dias eu estava desempregado. E disse a ela: não tenho condições de ser pai. Sem um tostão, não tem como manter essa paternidade. E ela disse: a gente pede ajuda, tem os meus pais, tem os seus pais. E ele disse: eu não tenho condições. Nós somos muito jovens, ela tinha 18 anos e ele 22. Mas, e agora? E ele falou: só tenho aborto, vamos abortar? E ela: não vou fazer. É a única saída, porque eu não tenho como dar uma vida digna a essa criança. E ela, buscando recursos, disse assim: mas Jesus falou: olhai as aves do céu, não plantam, não semeiam, não colhem, mas o nosso Pai as alimenta todo dia. Vamos ter o nosso filho, fruto de nosso amor? Não posso. E durante 1 mês, uma luta surda foi travada. E ele pegou o dinheiro emprestado e levou-a a uma aborteira. Consumado o fato, no dia seguinte, ela arrumou as roupas, ele saiu para buscar um emprego, e ela deixou um bilhete: não consigo dormir na mesma cama que o assassino do meu filho dorme. Daí, há 2 meses, veio a notificação, uma separação, ele nunca mais viu. E ele, daí, há 6 anos, casa-se de novo. E, para sua surpresa, a sua nova esposa não podia ter filhos. A única oportunidade dele ser pai, pelo menos enquanto não tivesse uma outra esposa, seria através daquela primeira que ele nunca mais viu. E aí eu pensei rapidamente: trata-se de um caso de obsessão. O menino do sonho cresceu no mundo espiritual, tem hoje 11 anos. É o espírito que estava, obviamente, pronto para vir como filho dele, e ele preferiu o aborto. E eu disse para ele: tenta a terapêutica espírita. E ele: o que é? Frequência casa espírita com regularidade, passes semanais, leitura edificante, culto do Evangelho no lar. E para você, laborterapia, a terapia pelo trabalho. E aí indiquei a ele uma creche do qual eu participei, da fundação há 26 anos atrás, participo até hoje, na Casa de Batuíra, município de São Gonçalo, Grande Rio. E aí ele falou: mas o que eu vou fazer lá? Eu dou aula à noite, tenho o dia inteiro livre, então que tal 2 vezes por semana você ir lá e ser voluntário? Para você que tem esse sonho com criança, que tal trabalhar com crianças? Mas fazer o quê? Olha, que tal você ficar com a turminha menor e ajudar? 2 vezes por semana você vai e ajuda a turminha menor de 2 a 4 anos. Na época tinha 23 crianças. Você pode ajudar naquilo que for necessário. Você pode ser o auxiliar de classe. E aí ele foi. Primeiro dia, auxiliar de classe não foi, ele ficou como auxiliar efetivo. E aí chegou a hora do banho. E a titular da classe falou assim: olha, me ajuda aqui, está aqui as toalhas, as crianças. E ele falou: mas como é que é? Eu estava nesse dia na instituição, ele veio falar comigo: mas seu Hélio, eu nunca fui pai, eu nunca dei banho em criança,
Como é que faz? Deve ser muito fácil. Água, sabonete, toalha. Criança. Água, sabonete, toalha, criança. É assim. A criança embaixo d'água, sabonete, depois a toalha. Enxágua e a toalha. Ele é assim, você tira o sabão. Mas aí começou. A criança nem sempre fica brincando de pique-estátua, né? Embaixo de um chuveiro, né? Criança ensaboada, então. E aí ele ficou totalmente molhado. Eu esqueci de falar para ele, meu filho, tem que botar aí um avental, tinha lá um grandão, aqueles de cozinheiro, né? De açougueiro, aqueles enormes, de napa. Ele não botou e ficou todo molhado e foi para casa. Daí a 2 dias ele voltou, a terças e quintas. E às quartas-feiras a gente se encontrava na Turma do Oeste. Na 3ª semana, ele fez sinal de que queria falar comigo. E aí eu disse a ele, pois não, o que eu posso ser útil a você? É que eu queria dizer ao senhor o seguinte, eu estava com muito medo. Medo de quê? De alguma criança cair, porque é um corre-corre na hora do banho, e a moça me deixou sozinho ontem com as 24 crianças, quase que eles me deram banho. Mas eu quero dizer para o senhor uma coisa, diga, eu só estou tendo metade do pesadelo. Mas que bom! Aí ele fez uma conta rápida. Eu posso aumentar para 3 dias por semana? Isso é claro, meu irmão. Pode. 3 vezes por semana você pode ir lá dar o banho nas crianças. Daí a 3 semanas ele falou na porta da aula do ERG. Quero falar com o senhor. Pois não. De ontem para hoje eu não tive o pesadelo. Meu filho, então, a partir de hoje, você põe o Evangelho segundo o Espiritismo. Ao final, na hora de deitar, você vai ler a prece pelos inimigos desencarnados, em voz alta, em pé do lado da cama. Firma na oração, meu filho. E daí, a mais 3 semanas, ele disse, nunca mais eu tive o pesadelo. Aí eu pensei, vai abandonar as crianças, né? Aí ele falou assim, eu queria falar para o senhor o seguinte, pode falar. Eu tenho umas 2 dias livres na semana. Eu posso ir de segunda a sexta? Assim no termo de voluntário, pode, segunda a sexta. Seu Hélio, eu descobri como é importante ser útil. Como que é lindo o reino infantil. Seu Hélio, eu vou pedir muito a Deus. O quê? Eu quero ser pai, mesmo que seja de crianças do ventre alheio. Eu quero, de alguma forma, ser pai. Que bom, comece aumentando seus dias de dedicação à obra do Senhor. E aí ele conseguiu, não só a cura daquele processo de obsessão, como mais à frente, ele adotou um menino. Dando continuidade ao trabalho, nós lembramos de uma grande amiga, uma mulher a quem eu devo muito, a quem eu aprendi o que é o Espiritismo com seriedade. A Dona Ivone do Amaral Pereira, que na última existência nasceu em solo fluminense, na hoje cidade de Rio das Flores. Se você der um espirro, você cai em Minas Gerais. É bem pertinho da fronteira com Minas. E lá, ela desenvolveu, nessa última existência, um trabalho magnífico. Veio com uma só tarefa, escrever o livro Memórias de um Suicida, mas foi muito mais além. Trouxe as memórias suas de espírito. Trouxe para nós a luta que foi para ela, durante várias existências, encontrar a luz de Deus, encontrar o caminho do Evangelho. Mulher muito séria, um trabalho magnífico. E o nosso companheiro Marques, lá da cidade de Rio das Flores, ele resolveu fundar, em gratidão a uma cura de uma obsessão muito séria pela qual a sua esposa passava, atribuiu a ação da Dona Ivone Pereira. Ele resolveu fundar na cidade que ela nasceu o Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira. Augusto Marques
desencarnou há uns 2 anos e desenvolveu um trabalho grandioso lá naquela região conhecida como Vale do Café, ou Vale dos Barões do Café, onde muitos brasileiros ficaram milionários com o ouro negro, que era o café, no período do Império, Segundo Império de Pedro II. No livro Voo de uma Alma, que ele escreveu sobre a Dona Ivone, ele relata que a Dona Ivone trabalhou de maneira intensiva para salvar do suicídio um homem que recebeu um convite para ir para Recife com a sua família para um emprego. Foi com a família sem um tostão e no dia da entrevista ele ficou sabendo que a vaga tinha sido tomada. Sem ter para onde ir, sem um tostão, foi viver numa das praças da bela Recife, vivendo da esmola, da caridade alheia. Um dia a mulher e os filhos dormindo ao relento, ele acordou. Caminhou-se para a ponte do rio Capiberibe, ia jogar-se do cabo da própria vida, quando uma senhora veio em sua direção e disse: toma aqui esse papel, escreve uma carta para esse homem, diz a ele que foi Ivone Pereira que pediu para que escrevesse, e ele vai te mandar uma ajuda. Ela estava materializada na frente dele. E ele mandou a carta. E quando o nosso amigo leu a carta, ficou impressionado com o trabalho grandioso que a Dona Ivone do Amaral Pereira, cujos livros foram editados pela Federação Espírita Brasileira, tem um trabalho magnífico de salvar a vida, ainda hoje, no mundo espiritual, daqueles que pensam na porta falsa do suicídio. Lá no capítulo 5, no item 21 do Evangelho, tem a seguinte passagem: vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe em vós, sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. A verdade para nós é de que a morte não existe. Nós não vamos morrer. Nós continuaremos vivos após a morte do corpo físico, e a ciência espírita prova isso. Nós continuaremos com os mesmos desejos, dores, com as mesmas felicidades, com os mesmos amores, do outro lado da vida, mas continuaremos vivos. E Francisco Cândido Xavier, ele foi a maior antena psíquica do mundo quando encarnado na Terra. Através da sua mediunidade consoladora, que é a prova mais palpável de que a morte não existe, ele trouxe o consolo para milhares de corações doridos que iam em busca de um socorro. Uma amiga que comigo dividiu a honra de ser diretora da então Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, Dona Ieda Hungria, era amiga íntima dele, frequentava a casa de Chico Xavier. Um dia, estavam saindo para o trabalho das cartas consoladoras, quando Chico diz a ela: espera um pouquinho. Volta, abre o criado mudo, começa a mexer com seus dedos nos papéis ali, pega algo que ela não consegue ver o que é, coloca no bolso e vai para o centro espírita. Lá, diferente do que algumas pessoas dizem e chegam a afirmar, ele não fazia entrevista com as pessoas que iam em busca de carta. Ele dava a mão, cumprimentava, e as pessoas falavam o seu nome, diziam rápidas palavras, porque eram 200, 300 pessoas numa fila. E eis que a minha amiga Dona Ieda, ao lado dele, viu quando uma senhora chegou ao lado, se agachou e disse assim: Chico, eu lhe mandei 3 cartas. Não obtive nenhuma mensagem do meu filho, único filho que Deus me deu, e que foi atropelado por uma carreta.
Eu estou morrendo de saudades dele. Chico, eu vim do norte do Brasil até aqui para receber, quem sabe Deus, o consolo de um recado do céu. Chico coloca mansamente a mão no bolso, tira um retrato 3x4 e fala assim: o seu filho é esse aqui? Ela olha e diz assim: é o meu filho, eu mandei para você na primeira carta, ele está aqui, ele vai se comunicar nessa noite. É o consolo que a mediunidade traz para todos nós que conhecemos, acreditamos e vivenciamos a doutrina. E aí, quando se fala na vida, lembramos que lá no capítulo 14, item 9, diz assim: lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste o filho confiado à vossa guarda? E aí eu vou fazer um pequeno paralelo com a questão da guarda judicial, já como estou advogado. E aí lembro que quando há uma separação, de ordinário, a mãe fica com a guarda dos filhos. E um caso que aconteceu em 1972, uma separação muito difícil, uma filha única de 12 aninhos, a mãe ficou com a guarda. Mas o pai e aquela menina eram apaixonados um pelo outro. A separação doeu muito para o pai e para aquela menina. Ele arrumou um emprego novo num estado vizinho e de 15 em 15 dias veio passar um final de semana com a filha. E a filha soluçava, chorava e dizia: meu pai, não vá. E ele disse assim: quando você tiver saudade de mim, feche os olhos, pense em Deus e eu vou estar na sua frente. E começou a fazer a visita, depois de um ano separado. A mãe, que mantinha a guarda, atravessando uma rua, a cidade onde moravam, a menina solta a mão e vem um ônibus e a atropela. O pai, obviamente, colocou a culpa na mãe. Foi um desespero aquele enterro. E durante 2 anos não se viram. As famílias ficaram separadas em definitivo. E eis que 2 anos após, a família do pai, vendo que ele estava em um sofrimento sem fim, ele diz: vamos a Chico Xavier. E a família da mãe, sem saber nada, fala com a mãe: vamos a Chico Xavier. Foram na mesma noite, no mesmo salão, pai de um lado e a mãe do outro. E aí, naquela noite, a descrença bateu na porta de Chico Xavier. E aí eu lembro que numa conversa com o filho de Chico, eu perguntei a ele: houve algum momento em que as pessoas que recebiam as cartas não acreditavam nelas? Aí ele contou esse caso para mim, que eu vou contar agora para vocês, que aconteceu com ele, com esse casal. A reunião ia já para tarde da noite, quando às 2 da manhã Chico começou a ler as cartas. E a última carta começava assim: minha mãezinha querida, eu estou viva. O remorso que bate em seu coração deve ser convidado a sair dele. Eu tinha que partir aos 12 anos. E a mãe fica em pé e grita: é a minha menina, eu tenho certeza, é ela. O pai levanta e diz: é uma farsa, não é a menina, não é ela. E Chico, naquela mansidão de um espírito nobre, continua a ler. A mãe gritando de alegria, o pai gritando, dizendo: não é, ele é um impostor, brinca com os sentimentos dos outros, não é a minha menina. E aí, ao final, na última frase, a menina diz assim: meu pai, quando você tiver muita saudade de mim, feche os olhos, pensa em Deus e eu estarei na sua frente. A frase fora dita por ele e a filha, ninguém mais sabia.
Ele cai de joelhos e de joelhos vai até onde está o médium. E de joelhos pede perdão e grita: é a minha menina. Ela não morreu, ela voltou. Quando se fala em vida, se lembra da vida em sociedade, e aí lembramos do preconceito religioso ainda existente em diversos ramos da nossa sociedade, em diversos países, em vários estados da nossa federação, do nosso Brasil, já existem órgãos públicos, como no Rio de Janeiro, a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. Acredito que aqui também deva tê-la. E nessa comissão são levados assuntos inerentes à perseguição religiosa. Eu vi um filme recentemente que mostrava um trabalho muito lindo do líder muçulmano, que chama-se Mullah, o responsável por uma mesquita, e era a grande mesquita de Paris, durante a ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial. E chegou aos ouvidos dos generais alemães nazistas de que o grande mulá muçulmano estava concedendo vistos para judeus saírem da França ocupada. Muçulmano podia, judeu não. O judeu tinha que ser perseguido, massacrado. E eis que o general foi conversar com o grande líder muçulmano lá na mesquita de Paris. E ele já era um senhor de idade, estava com o aprendiz ao lado, um auxiliar, e o general falou assim: fiquei sabendo que o senhor anda albergando aqui na mesquita judeus. Só sabe que nós perseguimos os judeus. Não pode, em hipótese alguma, ter problemas aqui em Paris com os judeus. E eis que ele fala assim: não, só pode ficar tranquilo. Nós aqui atendemos bem aos filhos de Abraão. Todo mundo, todos que são amparados por aqui são filhos de Abraão. Então eu posso ficar tranquilo? Sim, fique tranquilo. Aqui só ajudamos aos filhos de Abraão. E o líder nazista foi embora, e aquele jovem auxiliar ficou muito contrariado e disse: eu nunca lhe vi mentir. A nossa religião ensina que não pode mentir. E o senhor mentiu? Ele perguntou se o senhor apoiava os judeus, e o senhor disse que não. Eu disse: não, eu não falei que não apoiava. Eu falei que apoiava. O senhor disse, e o que eu disse? Que aqui são apoiados os filhos de Abraão. Os judeus são filhos de quem? Meu filho. Os judeus do pai Abraão? Sim. Então eu não menti. Aqui, os filhos de Abraão são atendidos, assim como também os cristãos. Todos somos filhos de Abraão. Então, mais vale a vida, o grande mulá muçulmano conseguiu salvar muitas. Lá no capítulo 13, no item 20, já para nós encaminharmos para o encerramento, tem o seguinte ensinamento: o verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber antes socorrer o necessitado qual a sua crença ou sua opinião, seja sobre o que for. E aí, lembramos de um caso ocorrido no ano passado, quando, no exercício de minha função como diretor de Relações Externas do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, fui participar de um movimento interreligioso capitaneado pela Igreja Católica, e vários líderes de várias religiões estavam presentes. Fui representando a nós, os espíritas, e depois do evento havia um coquetel. E fui até lá, naquele local, e quando estava já saindo, uma senhora idosa, uma freira, me chama e diz assim: eu posso falar com o senhor? Aí eu olhei para ela, uma freirinha,
70, 80 anos? Claro que pode. Pequenininha, e eu alto desse jeito, uma luta, escuto mal, e ela falando baixinho. Aí me levou para trás de uma coluna daquele prédio público e disse assim: eu queria falar para o senhor uma coisa que eu não falei para ninguém até hoje. E o que é? Que a senhora quer falar comigo? Eu dirijo uma creche no interior do estado. Lá nessa creche, trabalhamos com 100 crianças. E eu estou lá há muitos anos. E a minha vida é o meu amor. Aquelas crianças são como filhas para mim. E eu tenho um carinho muito grande por elas. Mas eu estive enferma gravemente. Fiquei internada durante muito tempo. Fiquei em coma 2 meses. Ouvia o que os médicos falavam, ouvia o que os enfermeiros falavam, e eu pensei assim: ela quer saber alguma coisa sobre esse fenômeno, né? Ela em coma, ouvindo médicos e enfermeiros, pronto com o discurso, e ela continuou. Mas um dia, aliás, todos os dias, 6 horas, na hora do Ângelus, eu fazia minha prece pedindo a Deus uma oportunidade de voltar. Achava que não estava na hora de morrer, eu precisava voltar, precisava dar continuidade ao trabalho na creche, é a minha vida, é o meu amor. E aí, um dia eu estava orando, era 6 da tarde, quando a porta da UTI abriu. E veio um homem de um terno azul marinho, chumbo, com óculos de baixa estatura, se aproximou de mim, deu a mão, eu apertei aquela mão e ele disse assim: irmã, está na hora da senhora acordar. Deus ouviu as suas preces, a senhora vai voltar. Ela olhou assustada e disse assim: o senhor é quem eu acho que o senhor é? E ele disse assim: eu sou eu. Quem que a senhora acha que eu sou? O senhor é Chico Xavier? E ele falou assim: eu sou Chico Xavier. E ela, assustada, assombrada, 1000 pensamentos passando pela mente, ela teve ainda uma pergunta: mas por que Deus mandou que o Senhor viesse me acordar? E ele disse: isso é lá com Deus. Ele mandou, eu vim. Então agora, acorda, irmã, volta, vai viver com as suas crianças, volta. Ela abriu os olhos, as máquinas apitaram, médicos, enfermeiros, todo mundo voltou do coma profundo de 2 meses, sem nenhuma sequela. 4 dias depois, estava ela na creche, com as suas crianças. Mas me disse: eu precisava falar isso com o senhor, porque eu tinha um sério problema. E qual era o problema? Eu não acreditava nessa questão de Chico Xavier. Aí eu, para atiçar um pouquinho: mas que questão de Chico Xavier? Esse negócio, mas que negócio dele receber cartas de mortos? Eu não acreditava, não. Ainda vou confessar para o seu Macô, confessar. Ela é freira e confessar para mim. Ah, meu Deus, o que ela quer confessar? Devia estar vendo o anel, né? E aí ela fala assim: eu dava sempre um jeitinho para não aceitar crianças espíritas. Eu achava que ia dar atrapalho, ia dar confusão. As crianças, sempre que possível, e eu digo assim, mais de 90%, eram católicas. Mas depois que Deus mandou Chico Xavier me acordar, eu vou dizer uma coisa para o senhor: o Espiritismo é de Deus, Chico Xavier é de Deus. E para arrematar, ela disse:
Embaixo de minha cama tem algumas caixas, todas com livros de Chico Xavier. Eu estou amando. Lembremos de Jesus. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Que possamos, meus irmãos, nesses 150 anos de o Evangelho segundo o Espiritismo, lembrarmos dessa maravilha que é a doutrina em nossas vidas. Lembrarmos e darmos o real valor ao livro farol, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. É uma água pura que mata a sede espiritual de todos nós. Que o Senhor da luz ilumine a cada família hoje aqui representada. Que o Senhor da paz pacifique a todos nós, hoje e sempre. Muito obrigado.